Vamos lá, vai. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Não tem recado, tem. Quem comprou rondelli, as massas vão ser entregues hoje, tá? Fora isso, não tem nada agendado, né? Então, vamos fazer uma prece antes de começar, que já estamos atrasados. Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no intuito de aprender sobre os ensinamentos deixados pelos espíritos superiores. Vamos agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia tudo que a gente aprende com a doutrina espírita. Que assim seja. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria, com muita satisfação que nós todas as sextas-feiras realizamos a nossa reunião pública com o propósito de dar seguimento aos nossos estudos da doutrina dos Espíritos. A Natália, a Ana, a senhora, todos já conhecem como nós trabalhamos. A dona Sônia não sabe ainda. Você explicou alguma coisa para ela? Não, só a parte, algumas coisas eu expliquei. Tá. Nossa reunião é realizada assim, dona Sônia, para a senhora poder participar, se quiser, fazer pergunta, tirar dúvida, tá bem? Então a senhora pode ficar à vontade. Falar aqui é permitido, viu? Nós estamos aqui numa casa onde nós estudamos a ciência dos espíritos e nós não estamos numa casa religiosa. É permitido atender telefone, sair, ir no banheiro, enfim, ficar bem à vontade. O objetivo é conhecer, aprender, extrair conhecimento daquilo que os espíritos superiores nos ensinam, tá bem? Fique bastante à vontade. Seja bem-vinda. E todos vocês também, turistas. Ah, é verdade, nem me fala. É sempre um prazer receber vocês, viu? Prazer vir aqui também, viu, sobre isso. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira? Eu posso Tira. fazer uma pergunta a respeito do que a gente estudou na segunda-feira? Tem uma parte na resposta da pergunta 393 que... Todo mundo recebeu? Dona Sônia? Questão 393. Deixa o pessoal abrir o livro, Velasco. Página 144. Esquecimento do passado. Todo mundo já abriu lá? A dona Sônia está abrindo ainda. 144. Mais para trás, dona Sônia. É mais no comecinho do livro? É bem no comecinho. O duro é que ele tinha pequeno. Quem é cegueiro, sabe mal do Página aqui em cima. 393. Vamos lá. Eu vou ler a pergunta e depois eu leio a resposta e falo para o senhor da minha dúvida. Pode Tá bem. ser? Ou claro. De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele se lembrasse do que as originou. Mas do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e está assim sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A resposta: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado?
Quando o espírito volta à sua vida primitiva, à vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento e o que poderia impedir de as cometer. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura então a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou, ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem frequentemente e ao qual resistis instintivamente, atribuindo mais das vezes vossa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a lembrança do passado. Voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. O espírito, entrando nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando volta entre eles. Eu vou parar aí porque a minha dúvida é o seguinte, voltando um pouco para trás, ele fala nessa nova, os espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência. Quer dizer, você mudou de existência ou o espírito guia muda? É um novo espírito que vai ser dado como guia? Não. Que é o que eu entendi aqui. Não, não é bem assim. Olha, eu vou fazer aqui uma analogia entre a vida material e a vida espiritual, tá bem? E as nossas necessidades espirituais. Se você vai comprar, ou se você vai querer aprender a fazer um móvel de madeira, você vai procurar que tipo de conhecimento? Marcenaria, não é isso? Então, você, naquele momento, está recebendo a orientação de um professor de marcenaria para que você possa aprender marcenaria. Tá? Então, para cada conhecimento, para cada experiência, para cada direcionamento que o Espírito dá na vida dele, ele pode ter temporariamente um Espírito a lhe indicar o caminho naquela experiência. Não que o Espírito guia que lhe foi dado, porque normalmente o Espírito guia, o nosso chamado anjo da guarda, viu, dona Sônia? A senhora que pode não ter intimidade com o assunto, o Espírito guia que nos é dado desde as primeiras encarnações, lá na Idade da Pedra, lá quando a gente não conhecia nem o fogo, nem a roda, nem nada, né? Desde aquele tempo, o Espírito nos acompanha e ele tem a nossa tutela e a responsabilidade sobre sobre o progresso que nós realizamos. Mas numa encarnação nós realizamos diversas experiências e pedimos para passar por diversas provas, diversas experiências, né? Às vezes, naquela experiência, é preciso que o Espírito tenha um conhecimento mais específico. Então, nós não temos um Espírito guia só. Existe aquele Espírito guia que tem a tutela, que tem a responsabilidade, né? Mas existem outros que podem nos ajudar também. Há vários. É como se fosse uma escola? Sim. Com um professor específico para a matéria. Apesar que o Espírito que nos tutela, ele é um Espírito superior. Ele tem conhecimento, né? Conhecimento de muitas coisas, tem a compreensão de muitas coisas, o entendimento de muitas coisas. Mas há também aqueles nossos familiares, por exemplo. Os familiares não estão encarnados conosco. Os familiares estão nos aguardando na vida espiritual, né? Existem encarnados conosco, estão os parentes, né? E normalmente parente nem sempre
é o que a gente mais se dá bem, né? Mas aqueles que realmente nos amam, aqueles que têm conosco afinidade, etc., eles estão no mundo espiritual nos aguardando. São os nossos familiares. Eles também nos ajudam. Vem, está numa situação aflitiva qualquer, vem colaborar, vem ajudar, vem nos orientar, nos inspirar, né? Então, a tutela é de um. Olha, você tem a responsabilidade de conduzir, né, este espírito durante a sua encarnação, durante as suas diversas encarnações, porque existem dois aspectos aí: o do espírito que é conduzido, que é tutelado, e do próprio tutor, que também progride, por sua vez. Não é? É um espírito que, com esse encargo, com essa responsabilidade, também progride, também avança. Não é? Então ele tem todo o interesse que nós saiamos exitosos, vitoriosos da nossa encarnação, né? Que nós progridamos o máximo possível na nossa encarnação, para que ele também seja exitoso na sua tarefa, né? Porque os espíritos inclusive comentam isso, e dependendo das nossas atitudes, o nosso espírito guia se envergonha, se afasta envergonhado. Olha quanto é a nossa responsabilidade de agir bem para manter o nosso anjo da guarda próximo de nós, ao nosso lado, porque dependendo da maneira de agir, ele se afasta, ele nos deixa a própria sorte, né? Nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade de agir, né? E se nós agirmos inadequadamente, eles não vão ficar perdendo tempo com a gente, né? Não vão, como a gente costuma dizer aqui na matéria, não vão gastar vela com mal defunto, né? Eles vão investir naqueles que querem progredir, que querem se adiantar, né? Aqueles que levam a vida de qualquer jeito, não têm responsabilidade, não querem saber muito do trabalho, agem irresponsavelmente, né? Imprudentemente, muitas vezes, esses ficam à mercê das suas próprias decisões, né? Mas aquele que tem responsabilidade, que quer ter o seu espírito guia próximo de si, esse deve procurar agir da melhor forma possível, da forma mais adequada para mantê-lo próximo de si. E os outros que nos ajudam, né? Os outros que também, junto com esse espírito, colaboram no nosso progresso, no progresso espiritual que nós temos a realizar. Nessa resposta, ele dá Nós estudamos essa resposta quando é que foi? Segunda-feira agora, né? Segunda-feira. Você estava participando? Você estava, né? Então, ele coloca aqui uma coisa muito interessante, porque o assunto aqui é esquecimento do passado. Ninguém lembra o que fez nas encarnações passadas. Não é verdade isso? É nada, é mentira. Lembra sim. Lembra sim, ó. Lembra porque a gente dorme, e quando a gente dorme, o espírito não descansa. Quem fica na cama é esse lindo corpinho de toureiro espanhol aqui, né? Fica lá deitadinho, bonitinho na cama, né? E o espírito, ele... Tem alguma pergunta aí? Se tem alguém que está assistindo? Quem está conosco? Simone e José Augusto. Oh, meu primo José Augusto. Bem-vindo, viu, Zezinho? Um abraço, meu querido irmão. E a Simone também, um grande beijo. Então, o corpo fica na cama, fica descansando, recuperando as suas energias, né? Repondo as suas energias, as energias gastas ao longo do dia. Mas o espírito não precisa descansar. Ele não tem nada no espírito que se assemelhe ao corpo físico. Ele não tem órgãos, ele não tem sistema circulatório, sistema digestivo, enfim, não tem nada que se assemelhe ao corpo. Então ele não precisa repor nada. Então esse espírito que está ligado àquele corpo pela encarnação, no momento do sono, o que ele faz? Se manda, ele vai atrás dos seus interesses, não é? Se ele é um espírito vicioso, ligado à droga, a tudo que é vício, ou a sexo desregrado, ele vai procurar a turma dele, ele vai lá se relacionar com a turma dele. É assim que funciona, não é? Um espírito responsável, interessado em coisas boas, em coisas proveitosas, também vai fazer a mesma coisa, né? Mas todos, indistintamente, levando ou não uma vida regrada, uma vida responsável, uma vida correta, se lembra, a partir do momento que deixa o corpo, recobra a lembrança de tudo, de todas as existências.
sabe o que foi, o que não foi, o que fez de certo, o que fez de errado, ou naquilo que foi responsável, naquilo que foi responsável, enfim, ele sabe de toda a vida dele. Nós vivemos todos os dias na nossa vida, como encarnados, as duas vidas. A vida como encarnado, durante a nossa vida de relação, ao longo do dia, aí durante 10, 14, 15, 18 horas por dia, e lá 6, 7, 8 horas, a gente fica dormindo, e nesse momento do sono a gente vive a vida como se nós fôssemos desencarnados. Não tem muita diferença não. A única diferença é que o nosso espírito, né, está ligado ao corpo por um cordão fluídico, que muitas vezes aí os místicos, os esotéricos chamam de cordão de prata. Não é cordão de prata, coisa nenhuma. É um cordão fluídico, apenas isso, que liga o espírito ao corpo, porque ele está encarnado. Aliás, os espíritos, eles comentam, eles ensinam, que eles distinguem os espíritos encarnados exatamente por essa razão. Só por essa razão, não tem outra, né? Então nós vivemos as duas vidas todos os dias. E por que a gente não se lembra do sonho muitas vezes, não se lembra do que faz durante o sonho, então lembra parcialmente e tal? Porque as nossas atividades não passam pelo nosso cérebro físico. O cérebro, ele é uma ferramenta, não é? Como este livro é uma ferramenta, como este microfone é uma ferramenta, como tudo que nós usamos na Terra para viver, para fazer as coisas, são ferramentas, não é? O corpo também é uma ferramenta, e o cérebro ferramenta do corpo, que é utilizado pelo espírito para manifestar a sua inteligência, a sua vontade, as suas ações e tal. Ele que ordena o corpo, aquilo que o corpo deve fazer. Então o espírito ordena o cérebro, usa o cérebro para comandar as suas ações. É isso. Como as experiências durante o sono do corpo físico não passam pelo cérebro, não ficam registradas no cérebro, que tem lá, num determinado lugarzinho lá, um compartimento que fica lá guardado no cérebro do corpo, ficam as memórias daquela encarnação. Mas todas as lembranças, todas as memórias estão gravadas indelevelmente no espírito, né? Indelevelmente, ele não vai se esquecer de absolutamente nada. Ele só não vai lembrar daquilo que não interessa para ele, né? Interessa para a gente lembrar do tempo que a gente, sei lá, estava nos coelhos lá, né? Quando nasceu, estava nos coelhos. Não interessa. Não vejo interesse nenhum nisso. Ou então, os primeiros anos de vida, quando a gente tomava uma madeira, né? Apesar que nós muitas vezes nos lembramos, tem coisa que marca na vida da gente, né? Tem coisa que marca. Eu lembro uma vez que eu estava sentado, eu tinha uns 3 anos aproximadamente, a minha irmã tinha um aninho e meio, 2, né? E tem essa fotografia, tem até hoje, eu tenho essa foto. Nós estávamos sentados num degrau, numa casa que meus pais moravam, uma casa de aluguel que nós morávamos. E eu lembro desse dia, lembro de alguém batendo essa foto. Olha que interessante. Então, por alguma razão, aquilo gravou na minha memória, na memória do corpo físico, gravou indelevelmente, ficou ali gravado. Mas, via de regra, a gente não lembra muito bem do que, nem interessa lembrar do que aconteceu quando a gente era bebezinho ou não. E é assim que o espírito vive, né? Ele só vai se recordar daquilo que realmente lhe interessa, daquilo que tem peso, vamos dizer assim, na sua vida, né? Peso moral na sua vida, consistência moral na sua vida. Ou seja, que aquilo vai ficar gravado para ele, porque aquilo é uma lição que ele deve levar pelo resto das suas encarnações para ficar marcado no seu espírito, né? Então o resto ele não lembra, mas tudo que ele quiser lembrar, ele vai lembrar, tudo que ele quiser. Então a gente não lembra quando está na vida de relação, no corpo físico, mas à noite, durante o sono, lembra de tudo sim. Porque não convém que nós lembremos durante a nossa estadia no corpo físico. Eu falei estadia, e é isso mesmo, viu? O espírito, ele faz uma espécie de estadia no corpo enquanto lhe interessa, né? Põe ele na cama, ele não vê a hora de se desligar, de sair fora, de fazer as suas excursões no mundo espírita, de entrar em relação com os outros espíritos, com aqueles que ele ama, com aqueles que estão no mundo espírita ali aguardando seu desencarne para se reunirem novamente. Esses são os nossos parentes, nossos familiares, aliás, né? Existem muitos, aqueles que já estiveram conosco nesse mundo e aqueles que nunca estiveram conosco, mas são
amados e queridos, e nos amam também, que estão aguardando o nosso desencarne. Então, na vida de relação, não interessa lembrar por quê. Por exemplo, nós podemos ter sido inimigos na outra encarnação. Eu posso ter, por exemplo, defraudado, enganado, corrompido, enfim, posso ter cometido uma série de desatino contra vocês, por exemplo, ou vocês ter cometido contra mim. Como ficaria a nossa relação nesse momento se nós nos lembrássemos? Não é? Estaríamos envergonhados uns dos outros, não é? Daquilo que fizemos em outra encarnação, porque as nossas outras encarnações não podem ter sido muito boas, não. Basta a gente fazer uma análise, não precisa nem ser muito profunda, viu? Meio superficial das nossas tendências, das nossas vontades, daquela reação que você tem íntima, né? Aquela vontade de esganar aquele peão, de pegar ele pela garganta, assim, esganar, até ver ele botar meio metro de língua para fora, né? É isso que, esse é o cara que está escondido por trás da gente, né? Lá de outras encarnações e tal. Então, não é conveniente lembrar mesmo. Na vida de relação, o bom é nós nos relacionarmos, por exemplo, como se nós fôssemos estranhos uns aos outros. A gente imagina, né? Não tenho nada a ver com a pessoa, eu conheci ela agora. Não tenho... Mentira. Normalmente os espíritos encarnam e se relacionam com os espíritos ligados a ele de outras encarnações. Não necessariamente nas famílias. Não necessariamente são espíritos parentes, consanguíneos. Não necessariamente. A gente é que imagina que não tem nada, né? Não tem nem sobrenome, não tem nada, não é parente, não é nada. Mentira. Né? Por isso que os espíritos dizem que muitas vezes nós não devemos repelir aqueles que batem na nossa porta pedindo um prato de comida, um copo de água ou uma palavra de carinho, porque às vezes a gente pode estar repelindo um pai de outra encarnação, uma mãe de outra encarnação, um filho de outra encarnação, né? E a gente pensa que não tem nada a ver, mendigo, né? Jogado no meio da rua, porcaria qualquer. Mentira. Nós devemos ter consideração com todas as pessoas. Então, o esquecimento do passado, ele não é um esquecimento total, ele é um esquecimento relativo. Ele é total durante a nossa vida de relação, ligados ao corpo físico, mas relativo porque durante o sono do corpo físico nós nos lembramos de todas as coisas. E ele fala aqui nessa resposta de uma coisa muito interessante. Olha o que é o nosso desencarne, olha o que acontece com o desencarne, e aqui ele está falando de modo geral, não está falando especificamente de uma pessoa, mas de modo geral. E é muito interessante saber como funciona o nosso desencarne. Não é? O desencarne, ele tem uma coisa de muito agradável para o espírito, que é libertar-se do corpo físico, daquilo que é considerado pelos espíritos como uma cadeia, uma prisão. Né? O espírito está cativo do corpo, cativo, ele não está como um pássaro dentro da gaiola, não é assim. Se fosse um pássaro dentro da gaiola, mesmo morto, ele não sai da gaiola, não é assim? Não é assim. Então, o espírito não está encerrado no corpo. Ele está em torno dele, perpassa o corpo. Por isso que ele tem liberdade, durante o sono do corpo, de distanciar-se. Se ele tivesse encerrado no corpo físico, ele não teria como sair, ficaria aprisionado. Mas nós somos considerados cativos do corpo, porque o corpo tem um peso, ele constrange o espírito. O espírito ele tem qualidades que ele não pode desenvolver durante a vida de relação. Por exemplo, a inteligência que nós temos, conhecimento de outras encarnações, tudo aquilo que nós entesouramos ao longo das milhares de encarnações que nós já vivemos, fica reprimido. Porque nós temos que viver determinadas situações no mundo, determinadas experiências, que para nós, se nós lembrássemos do que nós já fizemos, do que nós já fomos, dos nossos conhecimentos, isso poderia atrapalhar. Por exemplo, não precisa muito, né? Basta ter um pouquinho a mais de dinheiro que a gente já se considera independente, né? Não precisa de ninguém. Estou falando da humanidade geral, não estou falando de vocês não, viu? Tá bem? Mas isso é via de regra, o ser humano se sente independente, vamos dizer assim, não necessitado da ajuda de ninguém, não precisa de ninguém e tal, né? Então, o que acontece? Imagine, por exemplo, se nós nos lembrássemos que nós fomos em outra encarnação um desses nobres aí, né, que tem um nome reconhecido até hoje pela humanidade. E tal, né? E não é nada difícil.
né? Porque os vassalos é que não reencarnam, os nobres reencarnam, né? São os orgulhosos, vaidosos, prepotentes, aqueles que fazem o mal para os outros e tal. Esses são os nobres, né? A história da nobreza é essa, né? Constranger, humilhar, espezinhar, roubar, enganar. Essa é a história da nobreza, não todos, mas lamentavelmente a maioria. O nosso mundo é feito dessa história, né? São aqueles que por terem o poder, por terem o dinheiro, por terem a posse, mandam ou pensam que mandam em todo mundo, né? Mas imaginem vocês, não, eu fui, sei lá, decai em outra encarnação, né? Filósofo. Então, isso seria péssimo para nós, porque isso alimentaria o nosso ego, alimentaria a nossa vaidade. Isso não é bom. Ou mesmo uma pessoa de posse, uma pessoa de mando, uma pessoa de expressividade na sociedade, né? Não seria nada bom. Mas olha o que eles ensinam aqui, que é muito interessante. Eles assim, quando o espírito volta à sua vida primitiva, ou seja, quando ele perde o corpo físico, né? Quando por um fenômeno biológico chamado de morte, ele desencarna, que morre é o corpo, o espírito desencarna, ele sai do corpo, ele deixa o corpo, o corpo morre, vai lá, vai ser enterrado, não serve para mais nada, mas o espírito ele se liberta do corpo, desencarna. Então quando ele volta para o mundo espírita, né? Para o mundo espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, porque ele está liberto do corpo. Durante o sono do corpo físico isso acontece, mas liberto do corpo, aí se desenrola melhor ainda, porque o corpo de certa maneira limita também um pouco essa lembrança, né? Ele pode muitas vezes se esforçar para lembrar de alguma coisa e não conseguir e tal, porque o corpo de certa forma influencia, o espírito ainda que um pouco distante dele influencia, mas depois de desencarnado, ele tem aí realmente total lembrança de todas as coisas que aconteceram nas outras encarnações e naquela última encarnação. Então, e toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu. Então, ou seja, ele faz um balanço, ele desencarna, ele começa a fazer um balanço. O que eu fiz de bom? Fiz isso, fui mais ou menos assim, mais ou menos. E o que eu fiz de mal? Eu fui maledicente, eu prejudiquei, eu enganei, eu não trabalhava direito, meu patrão me pagava, mas não trabalhava. Começa a fazer um balanço mesmo. Um balanço de tudo aquilo que ele fez ao longo da sua última encarnação e de todas as outras encarnações. Mas peraí, eu fui do mesmo jeito na encarnação passada, eu não devia ter feito isso nessa encarnação. Ele começa a fazer esse balanço, né, de tudo aquilo que ele fez nas outras encarnações e nessa encarnação. Ele diz assim, e que são causa de seu sofrimento, e o que o poderia impedir de as cometer. Então, ele fala assim, bom, eu roubei, eu não deveria ter feito isso, eu não precisava ter feito isso, eu tinha condição de não roubar, de não enganar, de não mentir, de não corromper, de não ser maledicente, eu não precisava fazer isso. Por que eu fiz isso? E isso é causa desse sofrimento, porque isso causa uma coisa chamada dor de consciência, né? Peso na consciência. Consciência todos nós temos, né? Não há como nós nos enganarmos a nós mesmos, né? Nós podemos enganar as outras pessoas, né? Jesus falava muito do hipócrita, aliás, fala muito do hipócrita no seu evangelho, né? E ele execra o hipócrita, ele não gosta de hipócrita, né? Ele chama o hipócrita de túmulo caiado, né? Muito bonito por fora, mas cheio de podridão por dentro, né? Então, o hipócrita ele engana, ele está sorrindo querendo apunhalar, né? Mas ele não consegue enganar a si mesmo, que ele é, com ele mesmo, ele não pode mudar, ele pode mudar em relação às outras pessoas. E isto vai causar, depois que ele desencarna, não há como ser hipócrita, porque o homem, ele fica desnudo, nu, diante dos outros espíritos. Nós aqui disfarçamos aquilo que nós sentimos e o que nós pensamos, assim? Você está diante das outras pessoas, você está moído por dentro porque aconteceu alguma coisa que te desestabilizou emocionalmente, psicologicamente, teve lá uma desavença com alguém, ou então
um ente querido está doente, está às beiras da morte ou qualquer coisa assim, e você está destroçado por dentro por alguma razão. Mas chega diante das pessoas, o que você faz? Sorri. Não é? Então, a gente muitas vezes não quer demonstrar para as pessoas aquilo que está sentindo. Isso é possível aqui no nosso mundo, no mundo espírita não. Depois que nós perdemos o corpo físico, o espírito fica nu diante dos outros, se torna como um livro aberto para que os outros espíritos possam saber quem ele é. Já imaginaram o que isso significa, não? O significado disso? Como nós estaremos diante dos outros espíritos, porque todos vão saber quem nós somos. É mais ou menos como uma situação mais ou menos assim, né? O cara pega lá, põe na rede social a fotografia do cara e mostra para todo mundo o que ele fez. Uma troca. Hã? Cada um fica vendo o que o outro fez. Não, cada um fica vendo o que o outro fez. Digo, quando o cara... O senhor me vê Tá. e eu vejo o senhor. Quando o cara teme, faz coisa errada e teme, o que ele procura fazer? Esconder, não é? Que ninguém veja. Aí alguém pega a fotografia dele, vai lá no Facebook, conhece o Facebook? Vai lá no Facebook, põe a fotografia do cara e todo o histórico do cara, né? Fez isso, fez aquilo, é bandido, todo mundo fica sabendo. Quer dizer, quase ninguém, né? Só o cara e a torcida do Corinthians, né? O mundo inteiro fica sabendo. Execra o cara, né? O cara fica humilhado. Teve uma mulher que bateu num cachorrinho na frente da sua nenezinha de 3 ou 4 aninhos. Você lembra desse caso? A mulher de cima filmou a casa dela, acho que num prédio, ela morava debaixo de um prédio, e a mulher de cima filmou. E filmou, era um cachorrinho, acho que era um poodlezinho, era um poodle pequenininho assim. E ela chutou ele, bateu, chutou, e a mulher filmou e botou no Facebook. Ela estava pedindo, pelo amor de Deus, ela não podia sair na rua. O pessoal ficou com tanta raiva dela, com tanta bronca dela, que ela não podia sair na rua. O pessoal queria pegar ela para bater. Né? Então, é mais ou menos assim que nós ficamos quando nós desencarnamos. Né? Nós ficamos desnudos, a nu. Todo mundo fica sabendo quem é você, o que você pensa, o que você fez, o que você deixou de fazer. Né? Você imagina, isso não causa só constrangimento em relação às outras pessoas, mas causa principalmente constrangimento para o espírito. Porque ele vai ter revelado tudo aquilo que ele gostaria de esconder de todo mundo. De todos, indistintamente, principalmente dele mesmo. Né? Não gostaria nem de saber o que ele fez. Então, olha que interessante. Compreende que a posição que lhe é dada é justa. Ou seja, se ele está sofrendo, ele sabe exatamente por que está sofrendo. E procura, então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar ou de acabar, né? A última encarnação. Ele procura uma existência, ele vai elaborar um plano, e é o Espírito que faz isso. Não é ninguém, não existe ninguém para fazer, nem Deus, nem Jesus, nem ninguém que faz isso pela gente, não. Porque a gente já tem inteligência e discernimento, a gente já sabe separar o mal e o bem. Não é? Então a gente sabe exatamente o que escolher para a gente poder realizar neste mundo como prova, ou como expiação, depende, ou como provação, porque a provação é aquilo que causa dor, causa sofrimento, aqui neste mundo. Né? Então nós planejamos essa encarnação e pedimos ao Criador que nos permita vivenciar as nossas provas, as nossas provações, a nossa expiação neste mundo, para resgatar o quê? O mal que nós cometemos em outras encarnações. E o que nós fazemos quando chegamos aqui? Chutamos o balde, enfiamos o pé na jaca, fazemos tudo o contrário. Né? Aí a pessoa quer ser feliz. Não vai conseguir ser feliz nunca. Porque além de não fazer o que foi prometido, o que foi combinado, ainda piora mais. Mais ainda. E assim... Nunca não. É a única certeza que a gente tem que a gente vai ser feliz. Sim, essa é a única certeza. Se você se esforçar para isso. Não é de graça. A felicidade, ela é uma elaboração, é um trabalho do espírito. Se nós quisermos ter um bom carro, o que nós temos que fazer? Fazer por merecer, trabalhar honestamente.
Mas como é que você merece? Porque o traficante tem carro do último tipo. O traficante, por exemplo, né? O político corrupto, ele tem mansão, tem carro do último tipo, mas ele merece? Ele não merece. Então, se você quiser ter um carro legítimo, não merece. Mas por que ele tem? Ele pode ter, porque ele tem o direito de ter. O que dá o direito é a lei. A lei nem sempre é moral. Ele tem o direito legal, mas não tem o direito moral. E o que serve para o espírito é o direito moral. Tá? Como é que a gente adquire autoridade moral nessa vida? Agindo corretamente. Se você quiser ter autoridade moral, tá? Se você quiser ter o direito de ter autoridade moral, você tem que agir corretamente. Então, você pode, conheço gente aqui em Jaú, do meu tempo, no tempo que eu fui vendedor de material de calçado, que faliu propositalmente uma fábrica de calçado, ficou rico com essa falência, porque deixou de pagar os seus credores, e andava pela rua, dando risada de todo mundo. Mas todo mundo apontava e falava, olha lá o bandido, ó. Fazia assim mesmo, na cara dele. Os bens que ele adquiriu dessa maneira eram dele, ninguém tomou os bens dele. Agora a pergunta é, tem o direito moral de ter? Tem o direito moral de viver numa sociedade? Absolutamente. Então, se nós quisermos ter um carro legitimamente, nós temos que trabalhar muito. A felicidade é a mesma coisa. Se nós quisermos merecer a felicidade do reino de Deus, isso é que Jesus ensinava, nós temos que ser direitos corretos, trabalhadores, honestos, bons pais, bons filhos, bons cidadãos, trabalharmos consistentemente nesse sentido. Jesus falava, a felicidade não é desse mundo. E não é mesmo. Não adianta querer ser feliz aqui, não é? Há igrejas por aí, há religiões por aí que prometem a felicidade neste mundo. Isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque ela não é deste mundo. Ela não é deste mundo por uma única razão. O mal, o sofrimento, não é de Deus. Não é uma criação de Deus. O mal é uma criação humana. Uma criação nossa. E por que nós criamos o mal? E por que sofremos? Porque somos ignorantes. Nos falta conhecimento. E nos falta principalmente o conhecimento de uma coisa chamada imortalidade. Nós estudamos isso no último encontro de estudos dos fundamentos do Espiritismo. A imortalidade é fundamental o espírito saber-se imortal, saber que a morte não existe. Só o corpo vai desaparecer, o espírito nunca. Ele é imortal e ele vai ter que responder por aquilo que fez e, sobretudo, por aquilo que deixou de fazer. Esse é o nosso grande compromisso. Então, desencarna, dá de cara com um monte de besteira que fez, e aí vai ter que tentar consertar através de uma nova encarnação todo aquele monte de besteira que fez. Fez alguma coisa de certo, que ninguém faz tudo errado, né? Nós somos seres falíveis, né? Todos nós fazemos coisas boas e coisas nem tão boas assim. Agora tem uns que fazem coisas péssimas, né? Aí que é o problema, né? Aí que é o grande problema, né? Porque errar é humano. Persistir no erro é burrice. Insistir nele, eu não vou falar não, eu ia falar uma coisa que eu não vou falar. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta a fazer a respeito desse tema que nós estudamos? Tem alguma pergunta por aí? Só um comentário da Cida. De quem? Da Cida Souza. Cida Souza? Bem-vinda, Cida. Para mim nada fica encoberto, principalmente de Deus. Nada fica encoberto, principalmente de Deus. Eu não entendi muito bem a colocação dela, mas de qualquer maneira, Cida, pode ficar encoberto aqui na Terra, viu? Depois que a gente desencarna, a gente fica visivelmente transparente o que você pensa, o que você fez, a todos os outros espíritos. E às vezes a gente pensa, a gente está dentro de casa, né? Fazendo uma coisa escusa, uma coisa errada e tal, e acha que está fazendo sozinho, né? E tem milhares de desencarnados em torno de nós, testemunhando aquilo que a gente fez. Complicado, é muito complicado. É bastante complicado. Os espíritos ombreiam com a gente, eles estão em relação com a gente cotidianamente, 24 horas por dia, dia e noite, em todos os lugares que nós estamos.
Se nós quisermos ter boa companhia espiritual, nós temos que aprender a pensar bem, pensar com qualidade, fazer preces, ter bom comportamento, respeitar o próximo, ter boas atitudes morais. Senão, as nossas companhias são os diabinhos que estão por aí. E está assim, ó. Né? Os diabinhos não existem, diabos, né? Mas o que existe são espíritos endiabrados. Esse que é um problema. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Dona Sônia? Não? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Eu queria que o senhor falasse de inferno católico, mas debate. Inferno católico, inferno pagão? Você está com isso na cabeça, né? No livro O Céu e o Inferno, você está acompanhando esse estudo, não? Não. No livro O Céu e o Inferno, o Kardec, ele refuta todas as afirmações teológicas, né? E do inferno, das penas eternas e da felicidade eterna. Isso não existe, não é? Não existe um lugar localizado e circunscrito para a gente sofrer ou para ser feliz. O espírito é feliz ou infeliz em qualquer lugar que ele esteja. Ele desencarna e muitas vezes a pessoa pensa, né, descansou e tal. Do ponto de vista de estar encarnado, descansou mesmo, porque o corpo é um fardo para o espírito, então ele se sente muito bem quando desencarna, porque ele deixa aquele fardo pesado que é o corpo físico. Mas do ponto de vista dos seus compromissos morais, muitas vezes o espírito se vê muito atribulado depois que desencarna. Então, o espírito ele vai estar, dependendo de como ele pensa, dependendo da sua evolução, ele não vai para lugar nenhum, ele desencarna e vai para a casa dele mesmo. Fica lá na casa dele, senta para comer, deita para dormir. Ele acha que ele está encarnado. Para ele a morte, ele está se vendo no espelho, ele olha para o espelho e vê. Né? Ele olha, vê o espelho, ele acha que ele vê, né? Ele não vê, mas ele acha que ele vê. Né? Ele, pô, espera aí, eu estou vivo, cara, meu corpo, estou sentado, estou andando, eu estou pensando, as pessoas parecem que não me veem, não respondem quando eu pergunto, mas eu estou vivo, estou me sentindo, eu sinto meu corpo, né? E sente mesmo, porque são espíritos tão atrasados, que o perispírito é grosseiro, né? Muito grosseiro, muito pesado ainda, né? Então eles se sentem como se estivessem encarnados mesmo, né? E não se dão nem conta que desencarnaram, né? Ao passo que aqueles que já têm um conhecimento melhor da vida espiritual, estudam a questão e procuram agir corretamente, não tem que ser espírita não, pode ser de qualquer religião, ou mesmo não ter religião nenhuma, a pessoa agindo moralmente, corretamente, ela vai desencarnar bem, vai estar bem ao desencarnar, e é isso que a gente precisa visualizar. Mas não existe nem inferno e nem céu, né? E o homem, inclusive os teólogos estão tentando mudar esse discurso. Eles não podem negar, né, a existência do céu e do inferno, porque se negar, ele acaba com a religião, né? Destrói a religião. Mas ele já, com os avanços da tecnologia, os avanços da ciência, o que muitas vezes se pensava que era em cima é embaixo, e o que se pensava que era embaixo é em cima. Por isso a ciência prova, né? O mundo faz o seu movimento de rotação em torno dele mesmo, movimento de translação em torno do Sol. Então, quando ele faz um movimento de rotação, quando o sujeito de dia estava lá em cima, de noite ele está lá embaixo, né? Então, de dia ele estava no céu e de noite ele estava no inferno. Então, peraí, pô, ou é em cima ou é embaixo. Pô. Vamos estabelecer aí uma situação. Vamos estabelecer onde é que é mesmo, né? Porque não dá para a gente saber onde que é. Então essa história de céu e inferno, isso vai ser destruído. Aliás, já está destruído na cabeça do homem, porque as pessoas começam a perceber que aqueles que defendem essa ideia não têm medo, né? Aqueles que defendem a ideia do inferno, por exemplo, né? O inferno terrível, né? Com Satanás e com o fogo que queima sem destruir o corpo, e com os caras, os diabinhos espetando o sujeito e tal.
virou piada já, né? Ninguém respeita. Se os próprios donos da ideia não respeitam a ideia, não dão demonstrações claras, né, de que não confiam na verdade que eles mesmos pregam, né? Então não há como as pessoas aceitarem e respeitarem esse tipo de coisa. E a ideia do demônio também, né? Se a pessoa pensar um pouquinho também, como é que um Criador maravilhoso, bom, misericordioso, vai criar um ser voltado para o mal, né? Não tem como se sustentar, né? Um pouco de inteligência, um pouco de raciocínio acaba destruindo essas ideias da Igreja Católica e das outras religiões cristãs que pregam esse tipo de coisa, né? Mas então, quem atormenta o homem, né? Quem inspira mal o homem? O próprio homem, que perde o seu corpo físico, percebe que a pessoa é uma pessoa desavisada, é uma pessoa irresponsável, é uma pessoa que não tem muita seriedade para com a vida, se aproxima da pessoa e começa a inspirar a pessoa, né? E a pessoa começa a fazer aquilo que o Espírito manda ela fazer. Mas culpa de quem? Do Espírito? Absolutamente. O Espírito é um espírito ignorante, é um espírito imperfeito, e ele vai continuar sendo ignorante e imperfeito até o momento em que ele resolver mudar a sua conduta. Nós é que abrimos as portas, né, da nossa vida para esses espíritos, porque permitimos, através da nossa má conduta, a proximidade deles. Eles se aproximam de nós por conta disso, né? Se você quiser inverter o processo, é só mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Você inverte o processo. Eles não se aproximam mais. E se aproximar, vão perceber que não tem como influenciar negativamente. Aí o que acontece? Vão procurar outro freguês. Não tem como... É mais ou menos como o turco que bate na porta do sujeito para vender o lençol, a roupa de cama. Antigamente tinha muito isso, né? Agora desapareceu, né? Mas eles batem na porta. Se você disser não umas 4, 5 vezes para eles, obrigado, você vai para outra porta. É porque ele vê que ali não tem jeito mesmo de negociar nada. Se você deixa ele entrar, tomar um copo de café, um copo de água e tal, ele vai te convencer você a comprar dele alguma coisa. Eu conheço turco, porque eu trabalhei com um libanês 20 anos, então conheço bem a raça, né? Eles vendem geladeira na Sibéria, né? Vende geladeira na Sibéria e vende churrasqueira no Polo Norte, na África, né? Que não precisa de churrasqueira para churrasquear as coisas, né? Mas eles são muito bons comerciantes, né? E o espírito é a mesma coisa. Eles tentam, eles ficam insistindo. Se você permite, né? Todo mundo faz. Quem mal tem, né? Qual o problema? Todo mundo faz, né? Por que eu não vou fazer, né? A maioria pensa assim, não é verdade? A televisão está dizendo que pode, a televisão está indicando que pode, qual o problema, né? Então, embarca naquela ideia, embarca naquele tipo de comportamento, e normalmente são comportamentos desastrosos, comportamentos que levam ao desastre moral, né? Moralidade é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Só tem autoridade moral quem tem bom comportamento moral. Quem não tem bom comportamento moral não tem autoridade moral. Vocês já viram um filho xingar o pai de palavrão? Já viram, não? Existe um monte. Sabem por quê? Porque o pai não tem autoridade moral. Aí você vai saber da vida do pai, da mãe e tal, você vai ver que na casa dessa criança acontecem atrocidades, verdadeiras atrocidades morais, né? E não há como manter o respeito, né? Antigamente, eu sou filho de pessoas pobres, né? Meus pais eram trabalhadores pobres, minha mãe cuidava da casa e meu pai era um assalariado, né? Mas chegasse perto da minha mãe e falasse você para ela. Hã? Não, mãe, você... Hã? A senhora... agora pode falar. Era desse jeito. Mas isso é retrógrado, isso é antigo. Não é não. Não é não. Isso tem um nome, chama-se respeito. E só tem respeito quem tem autoridade moral. E é assim que a gente tem que agir mesmo. A criança tem que saber quem manda.
a criança tem que ter disciplina. Hoje, o que mais as pessoas sofrem, e ela sabe muito bem disso, sabe o que eu estou falando, é exatamente a falta de disciplina dentro da sala de aula. A maior autoridade dentro de uma sala de aula era a professora. Sim, senhora professora, não senhora professora. Entrava o diretor na sala, o que o pessoal fazia? Todo mundo levantava, né? Bom dia, senhor diretor, ou boa tarde, senhor diretor, o que fosse. Né? Todo mundo levava. A professora mandava sentar, a gente sentava, o diretor dava o seu recado e tal. Na saída ele ia embora, todo mundo calado, todo mundo em ordem, todo mundo disciplinado. E é isso que faz a diferença na educação. Essa é a diferença na educação das crianças que nós perdemos, né, ao longo desses últimos anos, lamentavelmente, né, e que nós estamos permitindo que seja perdido, né? Os pais hoje levam filmes pornográficos para dentro de casa, revistas pornográficas para dentro de casa, comportamento totalmente incoerente com o seu papel de pai e de mãe. Eu estou falando de modo geral, não estou falando para ninguém não, viu? Estou falando de modo geral, né? E estou fazendo uma análise aqui da nossa sociedade, né? Hã? O senhor está encarnado ainda? Não entendi? Também, o senhor está encarnado ainda? Eu estou encarnado ainda? O que tem? Na nossa vida, né? Não, não dá. Eu nem quero. E nem quero. Eu estou fazendo uma análise geral, estou fazendo uma análise da sociedade. Lamentavelmente a sociedade está assim, infelizmente, né? A minha filha deu aula para crianças de jardinzinho, prézinho, 4, 5, 6 aninhos. Havia crianças que chegavam na sala e contavam para ela coisas atrozes, tipo o relacionamento entre pai e mãe e padrasto, que a criança presenciava. Não preciso nem dizer o que é, não vou falar por conta do nosso querido ali, né? Mas coisas desse tipo. Como é que a criança pode ter algum respeito por essas criaturas? Como é a vida emocional de uma criança como essa? Emocionalmente destrói a criança, né? Olha o alcance da responsabilidade dos adultos em relação a esse compromisso, a essa verdadeira missão, que é a missão da paternidade, né? Então, muitas vezes as pessoas estão deixando isso ao encargo do destino, né? Como se costuma dizer. E isso é lamentável. Pode falar. Podemos escolher aqui nessa vida o que não queremos na próxima encarnação? É claro, evidentemente. Uma coisa é consequência da outra. Se nós agirmos bem, agirmos corretamente, agirmos devidamente, respeitarmos o próximo, porque para Jesus justiça é respeito ao próximo, né? Se nós fizermos isso, agirmos fielmente dessa forma, nós simplesmente faremos com que a nossa próxima encarnação seja muito melhor. Kardec pergunta para os espíritos superiores se é possível sair, desde essa encarnação, sair deste mundo de expiação e provas para o mundo feliz. Isso é perfeitamente possível. Basta agir coerentemente. Há no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, mais de 80 mensagens, comunicações dadas por espíritos, e ali eles manifestam o seu estado espiritual, da vida espiritual, como desencarnaram, como foi o desencarne, se foi bom, se foi mal, se foi ruim, se foi péssimo, e etc. E como eles estão na vida espiritual. Há relatos, por exemplo, de espíritos que foram contemporâneos de Kardec e que desencarnaram e que foram imediatamente da Terra, do nosso planeta de expiação e provas, para o mundo feliz, né? Então é possível sim nós mudarmos desde já a nossa situação futura. A situação futura do espírito depende única e exclusivamente da presente, né? Nós sabemos exatamente, acho que todos vocês vão concordar com isso, nós sabemos exatamente que nós somos na outra encarnação. Aqueles reflexos que nós temos, aquelas vontades que nós temos, aquele desejo de fazer muitas vezes uma coisa que nós não deveríamos fazer, muitas vezes está presente dentro de nós. Nós nos contemos, nós não nos permitimos fazer isso, porque a voz da consciência nos comanda. E como dizem os espíritos, a gente muitas vezes acha que
é um princípio dado pelos pais, não é não. Aquilo são coisas, são princípios, são barreiras, são freios adquiridos durante a nossa vida em estado de erraticidade, sem o corpo físico. Quando nós programamos a nossa futura encarnação, nós já vamos adquirindo esses freios, esses comandos, não é? Através dos quais nós nos limitamos durante a vida para não cometer as mesmas atrocidades, os mesmos erros, os mesmos equívocos que cometemos em outras encarnações. Como é que é? Viemos para vencer essas más tendências. Viemos para vencer as más tendências. Esta é a realidade, não é? E não só para vencermos as más tendências, mas para adquirirmos virtudes. Se nós conseguirmos sair desta encarnação e adquirirmos uma virtude, uma, não precisa muita não, tem muitas, né? Existem muitas, né? Mas se adquirirmos uma, já sairemos vitoriosos. Se nós conseguirmos vencer uma má tendência, já sairemos vitoriosos, né? Porque o homem, ele demora muito para mudar. A mudança do comportamento, da sua maneira de pensar, ela é muito lenta, não é? Mas ela é progressiva. O homem não regride, o espírito não regride. Ele sempre progride, ele sempre avança, não é? Então é preciso lutar nesse sentido. Nos conscientizarmos de uma realidade chamada imortalidade. Isto muda toda a realidade do homem. Quando nós sabemos que somos imortais, nós deixamos de dar, a vida perde pelo menos 3 partes, em 4 perde 3 partes de importância em relação à vida material. 66%, 70% da vida material deixa de ter o valor que nós damos para ela hoje e nós passamos a valorizar, nós jogamos essa porcentagem de 70% na vida espiritual. Então nós passamos a focar na vida espiritual. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, vocês vão perceber que ele faz exatamente essa recomendação. Exatamente essa, né? Vise a vida espiritual, foque todos os seus objetivos, os seus esforços em conquistar os bens espirituais, não os bens materiais. Os bens materiais são necessários, mas às vezes o homem perde. Ele falou isso para um rapaz que estava, se aproximou dele. Ele falou: o que te adianta ganhar a vida e perder a tua alma? Porque muitas vezes, para ganhar a vida, o homem perde a própria alma, ou seja, ele joga no lixo a sua moral, joga no lixo todas as suas qualidades, visando os bens materiais. E é isso que nós devemos fazer, exatamente o oposto, não é? Visar a vida espiritual, cogitar de como nós estaremos na vida espiritual se nós continuarmos a agir como nós estamos agindo. Então é possível sim conquistar, como a pergunta da nossa irmã, do nosso irmão. Cida Souza. Da Cida? É possível sim, é possível, mas nós temos que evitar esforços. E muito pouca gente está interessado em se esforçar, né? Nós precisamos fazer isso, nos esforçar, trabalhar intensamente nesse sentido. Podemos encerrar? Tem mais alguma pergunta aí? Podemos encerrar então? Muito bem. Vamos então sentar comodamente nas nossas cadeiras. Vamos procurar relaxar músculos e nervos. Vamos mentalizar fervorosamente a figura de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, inteligência suprema do universo, fonte fecunda e infinita de paz, de amor, de bondade e de justiça. E pedirmos a Ele bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Queremos vibrar amor, carinho, gratidão,
reconhecimento e submissão integral e restrita à tua vontade. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Dá-nos apenas coragem para vivenciá-la e resignação para aceitá-la sem murmurar. Queremos vibrar amor a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos queridos, digníssimos e bondosos espíritos guias, bem como a todos os nossos irmãos em humanidade encarnados e desencarnados, sobretudo pelos aflitos, desesperados, fracos, oprimidos, desesperançados e revoltados, pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na recuperação de sua saúde, médicos, profissionais da área médica, voluntários, pesquisadores e cientistas, pelos nossos irmãos internados nas UTIs dos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, manicômios, sanatórios, presídios, cadeias públicas e penitenciárias, pelos irmãos jogados pelas ruas, por aqueles que não tiveram a estrutura de um lar, a orientação de uma família, mas principalmente por aqueles que, embora tendo esta orientação, inadvertidamente adentram o submundo do crime, da prostituição, das drogas, da corrupção, da desonestidade, da violência, da agressividade. Pelos irmãos que combatem o crime e a violência, sobretudo os pais de família, que estejam obrigados a colocar em risco suas vidas para fazer cumprir as leis. Abençoa o nosso presidente, as autoridades do Brasil, abençoa o centro do comando deste país, que os bons espíritos possam estar presentes, que eles sejam maioria e que desta forma eles consigam neutralizar a ação dos maus espíritos nas cabeças que mandam nesta nação. Abençoa, Senhor, os nossos concidadãos de Jaú e da região. Abençoa todos os prefeitos, todas as autoridades, que a paz possa reinar nas nossas cidades. Queremos vos pedir para todos os lares, pelos lares daqueles que convivem conosco indiretamente, nossos vizinhos, amigos, conhecidos, nossos colegas de trabalho, clientes, fornecedores, patrões, empregados, enfim, por todos aqueles que fazem parte indiretamente das nossas vidas. Queremos vibrar pelos lares daqueles a quem nós amamos, nossos avós, nossos pais, nossos irmãos, cunhados, sobrinhos, nossos tios, primos, enfim, por todos aqueles que fazem parte da nossa família consanguínea, que eles recebam as nossas humildes vibrações, especialmente aqueles que desencarnaram nos últimos dias, o nosso carinho, o nosso amor, desejando que eles estejam bem, em estado de erraticidade. Vibremos agora pelos nossos lares. Vamos mentalizar a entrada de nossas casas, os corredores, as salas, os quartos, os banheiros, a cozinha, os fundos, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem nesta incursão mental, que possa ser retirado dos nossos ambientes os fluidos malsãos e depositado no seu lugar os sãos, que haja paz, entendimento, fraternidade, amor, respeito, fidelidade de comportamento e de atos entre nós e aqueles a quem nós amamos. E, sobretudo, Senhor, afasta dos nossos lares
a presença dos espíritos perturbadores. E finalmente nós os pedimos mais uma vez por nós mesmos. Dá-nos a força e a coragem de agir com dignidade, com amor, com respeito em relação ao nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a mudar para melhor o nosso comportamento moral e sermos dignos de Ti. E assim, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, em que assim seja.